Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos iniciar aqui uma série chamada Resolução de Provas Anteriores. O nosso compromisso aqui então vai ser pegar um concurso que já foi realizado, trazer essa prova para a gente fazer a resolução dela com o seguinte propósito: não só apenas resolver, mas também aprender conceitos de matemática, a parte teórica envolvida, e para aqueles que já estudaram, dar aquela revisada, Então, toda a parte conceitual a gente vai procurar estar discutindo dentro da resolução de questão, dessas questões, desses concursos que nós vamos estudar. Para essa série específica, a prova pegada foi a prova do IBGE e IBAT 2020. Essa prova ela foi um teste de homologação do Censo Demográfico de 2020 para o cargo de recenseador. Na parte de matemática foram 10 questões, elas foram enumeradas no concurso do 16 ao 25 e a gente vai estar trazendo elas aqui para vocês, certo? A resolução e toda a discussão da teoria envolvida na resolução de cada questão. Lembrando que essa prova está disponível para download aí na internet, então quem tiver o interesse de buscar, pode pesquisar aí que vocês encontrarão facilmente, ok? Vamos lá começar? A questão 16, que foi a primeira do concurso, ela fala o seguinte, a resolução da subtração a seguir, 2 menos 5 sobre 2, tem como resultado a metade negativa de 3, B, o inteiro menos 2, C, o número racional menos 1 sobre 2, D, a quarta parte de 5 e E, uma fração entre 0 e 1. Bom, pessoal, 2 menos 5 sobre 2, ou 5 meios, a gente pode resolver ela da seguinte forma, essa questão aqui. É uma questão bem simples. Então, vocês vejam que concurso, nem tudo que cai é tão complexo assim, Às vezes cai algumas questõezinhas meia que a gente chama de graça, Onde essas questões aqui, a gente não pode perder ponto nelas, não. Tem que pontuar. E também o ideal delas é não perder muito tempo na resolução. Aqui eu vou me estender um pouquinho porque eu vou falar sobre a teoria. Mas uma questão dessa no concurso, vocês não podem perder muito tempo com ela não. A resolução dela é simples, vocês sejam objetivos e resolvam. Certo? Vamos aqui discutir um pouquinho sobre a questão. Primeiras alternativas, Vamos entender o que seria cada número desses. Na alternativa A, ele fala pra gente que a metade negativa de 3, Como eu represento esse número aqui? Metade negativa de 3. Você procura interpretar o número da mesma forma que você faz a leitura. Eu vou expressar aqui esse número da alternativa A da seguinte forma. Então aqui está escrito metade negativa de 3. A metade de um número, você concorda que eu pegar esse número e dividir por 2, Então, metade negativa de 3 seria isso aqui, Menos 3 meios, Menos 3 sobre 2. Ok? A B, ela está aqui, É um número que já está expresso, Ele já está direto já, então a gente não precisa nem perder tempo com ele. Que ele fala que é um número inteiro menos 2. Então a B seria esse número aqui. A C, o número racional menos 1 sobre 2. Também não tem o que discutir, o número já está expresso aí pra gente, Menos 1 sobre 2. A D, a quarta parte de 5. Bom, como é que eu represento isso? A quarta parte de um número é você pegar esse número e dividir por 4. Então seria ele escrito na forma de fração 5 sobre 4. Lembrando, pessoal, que a gente está falando dos números reais aí, Então você escreve na forma de fração, na forma decimal, Mais especificamente, esse conjunto aqui é o conjunto dos racionais, Todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele está dentro dos números racionais e o conjunto dos racionais está inserido dentro dos reais, Então vamos lá na sequência. E a alternativa é uma fração entre 0 e 1. Bom, ele dá pra gente dois números inteiros aí, o 0 e 1. E diz que a resposta dessa conta aí, 2 menos 5 sobre 2, é uma fração entre 0 e 1, Quando a gente for resolver, a gente vai ver se ele se aplica aqui. Mas pegando um exemplo, o que seria uma fração entre 0 e 1? Vamos pegar a metade, o 0,5, por exemplo. Aqui é só para a gente discutir um pouquinho esse conceito. O 0,5 ele pode ser escrito na forma de fração. Não pode? 0,5 quer dizer a metade, não é isso?
metade de um número. A metade de um número, se você escrever na forma de fração, que é como o enunciado diz aí, né, na alternativa E, uma fração entre 0 e 1. Pronto, essa fração 1/2 poderia ser, né? Mas vamos fazer a conta e vamos ver se a gente encontra, se realmente seria essa fração entre 0 e 1. Vamos lá. A questão aqui, ó, é 2 menos 5 sobre 2. Então, vamos lá começar aqui, ó. 2 menos 5 meios. Aqui, ó, tem diversas formas de você resolver, né? Primeiro, vamos analisar o que a gente está fazendo. Eu estou fazendo a subtração entre um número inteiro e um número racional. Aí você vem com a seguinte questão. Poxa, como é que eu resolvo isso? Vocês aprenderam a resolver questões, subtração entre números racionais, né? Então, o primeiro objetivo aqui, né, uma forma de você resolver isso, seria você transformar esse 2 em uma fração também. Porque você aprendeu a fazer subtração de frações. E como eu transformo esse 2 em fração? Basta que você atribua a ele o denominador 1, não é isso? Então você tem lá 5 sobre 2. E se eu pegar esse 2 e atribuir para ele o denominador 1, você chegou numa fração. Agora vem lá. Os denominadores são diferentes. Então vocês aprenderam que quando eu vou resolver uma subtração entre frações com denominadores diferentes, um método é eu tirar o MMC, né? Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Ó. Quando você tem nos denominadores o número 1 e um outro número qualquer, o MMC entre eles, que vocês fazem lá com decomposição de números primos, nesse caso específico, o MMC dele vai ser o produto entre esses dois números. Né? 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2. Então o mínimo aqui é 2. Você não precisa fazer decomposição para não perder tempo. Isso acontece também quando você tem dois números primos. Se eu fosse subtrair aqui, né? Exemplo, no lugar do 1 fosse um 5 e aqui no lugar do 2 fosse um 11. Então, meus denominadores são 5 e 11. Você não precisa fazer tempo na decomposição. Basta você fazer o produto entre 5 e 11, que vai dar 55. Então, se eu tiver o número 1 e mais um número qualquer, é produto. E se eu tiver dois números primos aqui embaixo, né? Exemplo aqui eu dei do 5 e do 11. Você faz também o produto entre eles e encontra já o denominador. Aqui, ó, então, fazendo essa ideia do produto, eu tenho lá o seguinte, ó. Produto entre 2 e 1 é 2. Aí você segue aquela etapa, né? Divide quem está embaixo, multiplica quem está em cima. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes menos 5, menos 5. Certo? Aí ficou fácil, ó. Como é que você faz aqui, né? Repete o denominador e faz as contas com os numeradores lá. 4 menos 5 vai dar menos 1, né? Então essa seria a sua resposta aqui, ó. Agora vem a seguinte questão. Vamos supor que na hora do MMC você esteja confuso, não lembra se multiplica, se divide e multiplica. Tem outra forminha também de resolver isso aqui, ó. É você usar o conceito das frações equivalentes. Lembra lá o que é uma fração equivalente? Fração equivalente ela é um número que ela expressa a mesma quantidade, só que escrito de forma diferente, certo? Esse é o conceito de equivalência, né? Vamos pegar aqui um exemplo mais simples. Vamos considerar, por exemplo, o número 5. Se eu quiser um número, escrever ele em formas aqui, equivalentes, eu posso escrever, exemplo, né? Raiz de 25, 10 dividido por 2, 4 mais 1. Você concorda comigo que essas três formas ele quer dizer o número 5? Então isso seria o conceito de equivalência, né? Você escrever números em formatos diferentes, mas que ele expressa a mesma quantidade. Então a minha ideia vai ser fazer aqui também, ó, aplicar uma fração equivalente aqui para quê? Para me igualar denominadores. E como é que você encontra uma fração equivalente? Basta você multiplicar ou dividir numerador e denominador por um mesmo número. Você não altera a quantidade do número, você vai escrever ele de uma outra forma. Certo? Então aqui para esse exemplo, eu vou destacar aqui com a caneta de outra cor, vamos botar aqui amarela. Eu vou pegar essa fração, ó, como o denominador que eu quero é o 2, eu vou multiplicar tudo que está aqui por 2, porque quando eu fizer 1 vezes 2, eu encontro o denominador 2 aqui, eles vão ser iguais. Aí subtração com fração de denominador igual é fácil, né? Então eu vou multiplicar aqui tudo por 2, ó. Aqui, o que eu faço embaixo, eu faço em cima. Frações equivalentes. Vou multiplicar tudo por 2. Aí eu tenho então aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. E 1 vezes 2 vai dar 2.
Agora vamos lá, continuar o resto aqui, ó. Menos 5 meios. Olha que maravilha, agora ficou fácil. Subtração de fração com denominador igual. Como é que a gente resolve? Repete o denominador e subtrai, né, se for caso de subtração, ou soma se for adição. 4 menos 5 vai dar menos 1. Calcula a diferença entre os números, considera o saldo maior aqui, né, menos 1. Aqui, ó, tem outra forma de resolver ainda? Se você tiver dificuldade com fração, você pode trabalhar também com o número decimal, certo? Você pode pegar esse número aqui, ó, o menos 5 sobre 2, e escrever ele na forma de decimal, que seria uma terceira forma aqui, ó. Essa aqui foi a segunda que a gente considerou. Vamos ver aqui uma terceira, ó. Eu pego 2 e agora eu vou subtrair quem? 5 sobre 2. Você concorda comigo que 5 meios é a mesma coisa que 2,5? É você pegar 5 e dividir por 2, né? Vai dar 2,5. E quando você faz essa continha aqui, ó, 2 menos 2,5, o seu resultado aqui vai ser menos, né? 0,5. E 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, é metade, né? Então, menos 1 meio. Você vê que para todas as respostas a gente encontrou, né? Menos 1 meio. Vamos lá ver as alternativas agora? Então, a alternativa correta aí seria a C, né? A C, ela resolve meu problema aí. O número racional é menos 1 sobre 2. Aqui, ó, só um detalhe para quem fosse fazer por decimal, né? Que ele deixou umas pegadinhas aí, ó. AE, você vê, né? Entre 0 e 1. Aqui, ó, você achou um 0,5, né? Então, quem tivesse um pouquinho precipitado poderia marcar E. Mas lembrando que aqui é negativo. Se a resposta aqui fosse entre 0 e menos 1, a E estaria correta, né? Só um detalhezinho. A aqui, né? A metade negativa de 3 sobre 2, né? Se você corresse aquele risco de trabalhar com essas frações aqui, você poderia cair também na A de forma errônea. Mas a resposta correta, então, é a C. Alternativa, menos 1 sobre 2. Bom, pessoal, então, espero que a questão tenha ficado aí bem clara para todo mundo, certo? Eu fico por aqui. Agradeço a participação de vocês, né? Peço aí para vocês se inscrever no canal, né? Para estar acompanhando aí a continuidade dessa série. Deixa o seu like aí, né? Pra gente dar uma força aí, né? Para esse conteúdo ser transmitido para o máximo de pessoas possíveis. E compartilhe nas suas redes sociais aí esse conteúdo, né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima.